Salve, salve nação, saudações, vídeo top, preparei aqui pra vocês um trechinho do Linha de Passe, um corte aqui pra gente falar, debater sobre Flamengo. Eles falaram aqui sobre o quinteto do Mengão, falaram também sobre a vaia no apito final ontem do jogo do Mengão, falaram também que o Flamengo jogou bem e mereceu a vitória. Teve comentaristas que criticaram as substituições de Paulo Souza e o Mauro Naves o defendeu e falou o seguinte: vocês são muito cruéis. É isso aí, galera, já chega deixando aquele like. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Estou aqui sempre para trazer tudo que a imprensa fala do Mengão para vocês, para você ficar bem informado, valeu? Muito bem, créditos de vídeo é da ESPN Brasil, Grupo Disney, link aqui na descrição do vídeo como créditos. Vamos lá então pro vídeo, galera, simbora! 1-0 e protestos de novo, inclusive contra o presidente agora, o Rodolfo Landim, cobranças do Paulo Souza e pedido de Jorge Jesus. Protestos que se repetem, né? De novo. Vaias ao Hugo, protestos contra o presidente, contra o Marcos Braz, contra o Paulo Souza. Isso vem acontecendo regularmente nos últimos jogos do Flamengo. O fato é que dentro de campo o Flamengo venceu. E o Flamengo teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. E aí, um mérito para esse primeiro tempo que terminou 1-0 o Flamengo. Poderia ter sido mais, mas o Goiás se defende muito bem. A gente precisa entender os dois lados da questão. Jair Ventura sabe montar um time que se defende e não só se defende, que tem as armas para tentar chegar ao ataque também. O Tadeu é um excelente goleiro, já deu provas disso aí, inúmeras. É bom. E ontem foi peça importante também. Mas a armação do Flamengo ontem foi diferente, né? A montagem do time. O Paulo Souza já sabia que ia pegar um time retrancado, time que começou com uma linha de 5 defensiva, um 5-4-1. E ele coloca só o Arão, né, como volante. Ele não coloca 3 zagueiros, né? São 2 zagueiros. Rodrigo Caio foi bem no jogo. Rodrigo Caio é lá do Pablo, acho que é a melhor dupla do Flamengo hoje. Yes. Desde que o Rodrigo tenha condições de jogar, fisicamente falando. Ele coloca 2 laterais ofensivos, Mateuzinho e Ayrton Lucas. E aí, ao lado do Arão, no meio de campo, o Everton Ribeiro e Arrascaeta. Abrindo o Gabigol mais para a direita, com Pedro centralizado e Bruno Henrique. Ou seja, vamos com tudo para cima deles. E o melhor em campo disparado foi o Gabigol, jogando fora da área. Curtindo uma de meia, né? De meia amador, ele até postou. De fato, não, às vezes voltando para buscar a bola no meio campo. Mas ele é quem faz o passe, sensacional passe, que começa o lance do gol do Flamengo, abrindo na direita para o Mateuzinho cruzar e o Pedro aparece no meio da área para escorar, fazendo o que o centroavante Olha o lance do Apodi só no finalzinho. Esse lance já no finalzinho, o Apodi chuta muito mal, mas acho que foi a única chance real de gol. Porque no final, aí sim, aí também tem o demérito do Paulo Souza. A partir da metade do segundo tempo, ele sente que o time dele cansa e as substituições do Jair Ventura foram boas no Goiás, ele começa a tirar esses atacantes todos e encher o time de volante. Ele termina com o Thiago Maia, com João Gomes, com o Andréas que entra também, que o Andréas pode ser um meia, mas pode ser volante também. Ele vai trancando, e os últimos 15 minutos são do Goiás. O Flamengo vai morrendo no jogo e aí ele quase sofre esse gol no final. Mas no todo o Flamengo foi melhor, mereceu a vitória. Mas o que acontece? Foram 2 vitórias na semana. A de terça-feira contra a Católica, melhor, o time jogou melhor do que ontem. Mas em nenhuma delas o resultado mudou na reação da torcida. A torcida continua chateada, continua reclamando. Essa última impressão foi muito ruim, né? Esse último pedaço do jogo foi muito ruim. Já havia uma predisposição para protestos, como há sempre nos últimos jogos do Flamengo. Foi uma semana tumultuadíssima por conta do caso do goleiro, Diego Alves. Estava marcada também, houve também a tal coletiva, né? Sábado. Para explicar. Ontem. Então, era um clima pesado nesse sentido e quase que o Apodi complica ainda mais a vida do Paulo Souza, porque você sai... Ele estava com cãibra. Ele saiu logo depois daquele lance com cãibra. Então, talvez aquele chute ruim tenha sido... Travou o pé na hora de chutar, a perna na hora de chutar. Por conta disso. Mas um ambiente pesado, né, para o Flamengo nesse jogo. Independentemente de tudo, antes da bola rolar, o ambiente já estava pesado. Com mais de 51 mil espectadores no Maracanã, né? Um horário bom, sábado à tarde. Belíssimo público. Agora, o que você falou dele trancar o time com o volante, o Andréas, essas mexidas todas, o Rodrigo Bueno,
Isso aí é filosofia de trabalho do Paulo Souza ou isso é reflexo de toda essa pressão? Vence por 1-0, falou, quer saber? 1-0, eu vou trancar, não vou arriscar mais, quem sabe diminui um pouco esse protesto todo. Tem um pouco de tudo, né? A pressão é absurda. Paulo Souza, nessa coletiva, ele acabou admitindo um pouco, né? Fez um meia-culpa sobre a falha de comunicação, né? No caso, no episódio com o Diego Alves. No time do Flamengo tem algumas coisas que estão dando certo, mas a gente pode discutir aqui. Gol do Pedro, o Gabigol virou armador. Né? Aí você pode falar, poxa, então que legal, você pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Poxa, o Gabigol que ajuda, né? Ele participa da construção, agora está saindo mais, só que por outro lado você perde o Gabigol. O Gabigol não está fazendo gols, ele está sendo mais Gabi do que Gabigol ultimamente. Não, mas isso é um ponto, Pedro, assim, eu vou olhar pelo ponto positivo. O Gabi vinha jogando como centroavante, nesse jogo de ontem que não jogou, e vinha perdendo muito gol. Ele jogando mais pela direita, né, um pouco mais atrás, ele funcionou melhor para o time do que sendo finalizador. Então, essa é uma boa questão. Aquela questão, pode jogar Pedro e Gabigol juntos. O Mourinho, que muita gente diz que está ultrapassado, e eu defendo ainda, e pode ser campeão da Conference agora. O Mourinho, ele transformou o Harry Kane não só em artilheiro, como artilheiro garçom. O Kane voltava para armar, né? Não estou fazendo que isso tem que acontecer com o Gabigol, ou que isso possa permitir um trabalho junto com o Pedro. Mas tem, por exemplo, o Rodrigo Caio, a volta dele é muito importante. A defesa, você pode ver, 1-0 só, a questão do meio copo meio cheio, meio vazio. A defesa está muito mais segura com a volta do Rodrigo Caio. Impressionante a qualidade que ele permite. Aí você pode ver, então ele está um time um pouco mais confiável, mais seguro. Daqui a pouco vão ter os jogos mais importantes, mata-matas, questões mais agudas, e o Flamengo estava dando muitos sustos defensivamente, né? Passe ileso também por conta do Apodi. E essa do Apodi sair, eu também porque eu fui atacante, né? Eu sei, né? Quando você falha em algum lance assim, bizonho, às vezes você dá um migué, né? Pô, não. Passa a mão no campo, na chuteira. Eu não consegui, eu tava mal, cheguei na bola, tô machucado, troca aqui, pra amenizar a vergonha. Que foi imediato. Ele saiu da jogada, já foi pela linha de fundo e foi embora. O cara já tava pra entrar no lugar. Fale também do Flamengo, porque nós já vamos colar na sequência o time do Palmeiras, hein? Vamos lá. Não, acho que vocês foram muito cruéis com o Paulo Souza, porque as substituições normais. Só o Andrés que entrou, faltava 15 minutos. Ele não mudou o time todo no segundo tempo, mudou o esquema e tal. Entrou o João Gomes no lugar do Gabigol e entrou o Thiago Maia no lugar do Arrascaeta. Nos acréscimos, o Thiago Maia. Sim, pra trancar 90 minutos, peraí. Quando saiu o lance do quase 90 minutos. Eu anotei, eu fiz questão. O Andrés entrou com 75. Foi a primeira mudança no lugar do Everton Ribeiro. Uma mudança, o Everton estava cansado também, né? Já estava correndo. 80, mais ou menos, 36 minutos. 80 o Lázaro, que é uma mudança normal. O Bruno Henrique não está dando certo. O João Gomes eu vou até olhar lá no Gabigol, que ideia lá para os 80 também. Não, junto com o Lázaro. Então, 80 tarará. Então, não é assim que voltou ganhando. É que o time... Deu uma trancada. Mas... E essa do Thiago Maia, 15 minutos... é a trancada final. É que ganhar o campeonato de retranca contra o Jair Ventura é duro. Não, ok. Aos 90 minutos... Mas se é o Abel que faz isso no Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele digere muito bem qualquer alteração, qualquer plano do Abel. Se for para ganhar de 1-0 do Goiás, no final todo mundo entende aos 90 minutos, é lógico que ele já estava mais com medo desse lance aí do Apodi do que de outra coisa, porque também já tinham passado 90 minutos e falou, pô, esse time não vai fazer o segundo mesmo, o Pablo teve chance, o Gabigol, o outro. Então agora eu vou pelo menos segurar esse 1-0, porque o torcedor já não vai gostar. Agora, ele teve 75 minutos para fazer 2, 3 e não fez. A Arrascaeta não estava assim tão inspirado. O primeiro tempo era para ter feito mais. Exato. No segundo não. No segundo tem uma mexida inteligente do Jair Ventura, porque ele começou com 5 zagueiros, 4 no meio e 1 na frente. E ele perdeu a faixa de intermediária. O que ele faz? Ele tira um zagueiro no intervalo e coloca o Matheus Salles, que foi o melhor do Goiás. E o Matheus Salles domina o meio-campo. Exato. E o Flamengo para de produzir. Então, aí depois... Eu sou obrigado a interromper vocês aqui. Senão não dá tempo. Então vamos lá. O Palmeiras nunca... E aí, nação, vocês gostaram deste trechinho aqui do Linha de Passe falando de Mengão? Vamos lá então, galera. O Flamengo ontem fez um ótimo primeiro tempo, né? Amassou, empurrou o Goiás, jogou no campo do Goiás, teve muitas finalizações, criações e o goleiro Tadeu fez várias defesas difíceis. O justo seria o primeiro tempo ter acabado uns 2-3-0, mais ou menos, né? Mas o goleiro dos caras tem mérito. O Tadeu é um bom goleiro e sempre ele faz
bons jogos contra o Flamengo. Cara, no segundo tempo, o Flamengo cansou, é nítido. E o Paulo Souza teve que mexer aos 30 minutos. Ele coloca Andréas Pereira no lugar do Everton Ribeiro, né? Que estava bem cansado, vem jogando sempre, né? E está sendo poupado. Terça-feira tem Libertadores, 9h30 da noite. Agora a gente não sabe se o Paulo Souza vai com força total para cima do Sporting Cristal, né? Pela Libertadores, ou se ele vai descansar alguns jogadores, porque a gente sabe que o Sporting Cristal é um time mais fraco, né? E fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tem o Fluminense. Então, a gente não sabe ainda qual será a escalação do Mengão. Mas vamos lá. Depois, aos 80 minutos, ele tira Gabigol e Bruno Henrique e coloca Lázaro e João Gomes. A torcida não gostou da substituição de João Gomes pelo Gabigol. Cara, mas dá até para entender, né? Ele quis povoar o meio-campo para segurar o resultado. Para o Paulo Souza ontem, o resultado era mais importante do que a exibição, entendeu? Eu acho que é isso que ele pensou. E segurar o resultado, os 3 pontos foram muito importantes, senão o Flamengo estaria hoje na zona de rebaixamento, né? Porque mesmo vencendo, o Flamengo está em 14º agora, galera. Com a tabela atualizada, o Flamengo agora está em 14º lugar. E depois, cara, no finalzinho, ele tira o Arrascaeta, que já estava bem cansado, e coloca o Thiago Maia. Por que a torcida não gostou e vaiou? Porque o jogo começou com um volante e terminou com 4 volantes. É por isso. Mas o cara que tá lá dentro, que tá vivendo o inferno, que ele tá vivendo com pressão de todo lado, ele fez o que tinha que fazer, né? Ah, Marcos, você tá defendendo o Paulo Souza? Cara, não, eu só tô falando o que eu penso, né? Não tô defendendo, não. Ah, o trabalho do Paulo Souza me encanta? Não, não encanta. Ah, o trabalho do Paulo Souza é bom? Cara, mas também não é tão ruim, né? No Campeonato Brasileiro tá ruim, mas na Libertadores tá bom. O Flamengo lidera o seu grupo na Libertadores. Ah, Marcos, mas o grupo é fraco. Olha os adversários da Libertadores. É por isso que tá... Eu sei, cara. Tem muita gente que fica me perguntando as coisas, entendeu? O grupo da Libertadores é molezinho. O Flamengo tem a obrigação de ser o primeiro. Mas perde pra ver. Tem obrigação e tá em primeiro, mas perde pra ver se não tem cobrança, né? Então é por isso que eu acho que o Flamengo até deve poupar alguns jogadores importantes, pensando no desgaste físico, pensando no jogo de fim de semana contra o Fluminense, que é mais importante que esse jogo agora, porque o Flamengo está classificado já. E se o Flamengo jogar com time reserva, tem condições de vencer o Sporting Cristal, cara, no Maracanã. É o que eu penso, né? Bem, e você? O que você acha, cara? O Gabigol jogando junto com o Pedro, deu certo? Cara, eu acho que deu certo, hein? Deu liga. Pelo menos no primeiro tempo foi bom. O Gabigol que fez armações, jogou ali como armador do time junto com a Arrascaeta. Eu gostei, hein? Deu passe ali pro Mateuzinho, que cruza pra área, e saiu o gol do Pedro nessa jogada, né, galera? Vamos lá. O Flamengo foi melhor e mereceu a vitória. O time do Goiás não ofereceu perigo algum ao gol do Flamengo. Essa é a verdade. Paulo Souza está sendo criticado, está sendo protegido, está sendo elogiado por alguns. Galera, é o seguinte, a torcida do Flamengo é muito grande, então sempre vai ter gente contra e a favor. Cara, como a torcida do Flamengo é muito grande, então a proporção é muito maior. Então, assim, tem torcedores a favor do Paulo Souza e tem torcedores contra. A maioria neste momento é contra ainda, mas se começar a vencer, começa a virar o jogo, né? Já foi muito pior. A rejeição depois daquele empate contra o Ceará estava muito pior. Estava em cerca de 90% a rejeição do torcedor do Flamengo com o trabalho do Paulo Souza. Hoje eu diria que baixou um pouco. Não sei dizer quanto, mas baixou. Parte da torcida está apoiando mais agora o trabalho do Paulo Souza. É isso aí, galera. Vamos torcer para o Mengão vencer na terça-feira o Sporting Cristal e terminar ali a fase de grupos com 16 pontos. Valeu? Deixa o like para fortalecer o nosso canal. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Gostou do vídeo, sim ou não? Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Saudações. Fui.